Fala pessoal, tudo bem? É o seguinte, nesse bloco aqui, eu queria trabalhar com vocês alguns aspectos de matemática básica, tá? Que eu vejo muitos alunos sofrendo aí, muitos alunos com dificuldade, que são os aspectos relacionados com simplificação de expressões matemáticas, tá? Isso é muito importante que vocês saibam fazer, porque às vezes você pega lá um exercício, tem um enunciado difícil, você entende, monta uma equação legal, só que na hora de você resolver, você fica ali, poxa, será que eu posso fazer isso aqui mesmo? Será que eu posso simplificar essa coisa? Será que eu posso levar esse número daqui para lá? Enfim, essas dúvidas que geralmente surgem, né? E eu queria então trabalhar um pouquinho desses elementos aqui com vocês. Tá joia? Vamos dar uma olhada então? Vem aqui na tela comigo. Eu vou colocar aqui para vocês esse tema que eu queria tratar aqui rapidamente, que é o tema de simplificação de operações. Tá? Simplificação. Vamos lá. Quando a gente fala de simplificação, a gente... Opa, tem que escrever direito, né? Simplificação. Simplificação. A gente pode começar falando sobre simplificação de frações, né? O que é a simplificação de frações? Digamos que eu tenha, por exemplo, aqui a fração 27,243 avos. 27,243 avos. Essa é uma fração muito grande, fica ruim de trabalhar com números assim. Eu posso simplificar essa fração? Posso. Qual que é a forma de simplificar uma fração? É dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. É só você ter na sua cabeça que você tem que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Ah, professor, eu posso subtrair o mesmo número de cima e de baixo? Claro que não. Né? Não posso, vou tirar 20 daqui e tirar 20 de baixo? Não, aí você muda a fração. Agora, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, você pode fazer à vontade. Enquanto tiver um número que permita dividir tanto em cima quanto embaixo, você pode fazer isso. Né? Exemplificando, no caso aqui do 243 avos, eu percebo que o número de cima pode ser dividido por 3. Só que para fazer isso eu tenho que vir aqui embaixo e dividir por 3 também. Qual passa a ser a minha fração quando eu faço essa simplificação? Eu passo a ter aqui a fração 27 dividido por 3 me dá 9, 243 dividido por 3 me dá 81. Eu posso simplificar mais, né? Posso seguir simplificando essa minha fração. Posso dividir de novo por 3? Posso. Talvez você olhe para isso daqui e perceba, peraí, dá para dividir em cima e embaixo por 9. Em vez de eu dividir por 3, deixa eu tentar dividir por 9. Dá para fazer isso. Vem aqui, ó. Você pode vir aqui, divide por 9. Embaixo, você divide por 9 também. Com isso daqui, a gente tem 1 em cima, temos 9 embaixo. Agora a gente tem que parar. Não dá mais para dividir essa fração, tanto em cima quanto embaixo, pelo mesmo número, né? Não tem como a gente fazer isso mais agora. Então a gente tem que parar na fração desse jeito aí mesmo, tá joia? 1/9 é a fração que nós chegamos. Essa fração não tem mais como ser simplificada. Nós falamos que isso aqui é uma fração irredutível. Irredutível. Irredutível é justamente porque não pode ser mais reduzida. Eu tenho que parar aqui em 1/9, não dá para dividir mais do que isso, chegamos nesse valor. Vamos só dar uma olhada em mais uma fração antes da gente avançar. Dá uma olhada, por exemplo, na fração, vamos colocar aqui, ó, mais um exemplo de fração. Eu vou colocar a fração 150 dividido por 225. Pode ser? 150 dividido por 150 por 225. É isso mesmo. Vamos fazer vamos trabalhar com essa fração. Como é que eu faço? Essa aqui é uma fração ruim também de trabalhar, né? Não é legal ficar com 150, 225, são números muito grandes, né? Eu posso simplificar essas frações aqui. Eu posso pensar em números que permitem eu dividir tanto em cima quanto embaixo e chegar em valores menores. Por exemplo, eu posso dividir em cima e embaixo por 3 aqui. Posso vir aqui, eu divido por 3 em cima e eu divido por 3 embaixo. Professor, como é que você sabe que dá para dividir por 3 aqui?
Aí é um aspecto que até foge dessa aula aqui, que é a questão dos critérios de divisibilidade. Eu sei que esse número pode ser dividido por 3, por quê? Porque a soma dos seus algarismos, 1 mais 5 mais 0 é 6, que dá para dividir por 3. E esse daqui, 2 mais 2 mais 5 é 9, que também dá para dividir por 3. Então eu bati o olho e já sabia que esses números poderiam ser divididos por 3. Eu já sabia também que esses números poderiam ser divididos por 5, porque números que terminam em 0 ou que terminam em 5 serão divisíveis por 5. Eu optei por dividir primeiro por 3, mas eu poderia ter começado dividindo por 5, tá? Então, vou começar com isso daqui. Vamos fazer essa divisão, então. 150 dividido por 3 me dá 50. 225 por 3, 22 por 3 seria 7. E aí o 1, e aí uma unidade para cá, porque 7 vezes 22, 7 vezes 3 é 21, então ficaria 15 dividido por 3, 5, 75. Fiz aqui um pouquinho mais rápido a divisão, só para a gente não perder o raciocínio, tá? Posso continuar dividindo? Olha, agora não dá mais para dividir por 3 em cima e embaixo, mas eu percebo que dá para dividir em cima por 5, e embaixo eu consigo dividir por 5 também. Quanto é que vai dar isso daqui, hein? Se eu dividir em cima e embaixo por 5, eu vou chegar aqui, ó, 50 dividido por 5 me dá 10. 75 dividido por 5 vai me dar 15. Posso dividir de novo, em cima e embaixo, por 5? Posso, né? 10 dividido por 5 me dá 2. 15 dividido por 5 me dá 3. Cheguei na fração 2/3. Essa aqui é, de novo, uma fração irredutível. Eu não consigo diminuir mais do que isso, eu tenho que parar em 2/3. Então é legal que a gente saiba simplificar frações, tá? Que a gente saiba vir de frações maiores e ir dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número até chegar numa fração menor, porque claro que é muito melhor você trabalhar na sua prova com 2/3 do que trabalhar com 150 ou 225 avos, não é isso? Então é legal que a gente saiba simplificar frações. Mas olha, isso aqui é só o início, isso aqui é só para a gente lembrar o básico do básico, que é como é que funciona a simplificação de frações. Divide em cima e embaixo pelo mesmo número. Agora vamos para casos mais elaborados. Especialmente quando a gente trabalha com regra de 3, principalmente quando a gente entra em regra de 3 composta, a gente vai ter expressões matemáticas que os alunos ficam em dúvida se podem ou não podem simplificar aqueles números ali. Vem aqui na tela, vamos trabalhar com um exemplo, tá? Observem essa expressão matemática que eu vou colocar na tela. Vamos ver como é que a gente pode fazer para resolver essa expressão. Vou começar com uma expressão aqui, só com números multiplicando aqui. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui 2 vezes n vezes 8. Isso aqui é igual a 32 vezes 4 vezes 1. Olha essa expressão aqui. O que eu posso fazer aqui com essa minha expressão matemática? Eu posso simplificar essa expressão numérica aqui? Eu posso, né? O que acontece? Quando eu tenho multiplicações, entendam uma coisa. Quando eu tenho multiplicações, eu digo que eu tenho apenas um termo na minha expressão. Então aqui, ó, 2 vezes n vezes 8, tudo isso é um único termo. 32 vezes 4 vezes 1, tudo isso é um único termo. Se eu tivesse 32 mais 4 mais 1, eu teria 3 termos, tá? Mas aqui não. Quando eu tenho tudo multiplicando, é como se isso aqui fosse uma coisa só. É como se a multiplicação juntasse tudo em uma única coisa, tá? Então eu tenho de um lado e eu tenho do outro. O que eu posso fazer aqui para simplificar a minha expressão? A forma correta de simplificar, mas que não é o que a gente usa no dia a dia, tá? A forma correta de simplificar expressões matemáticas é o seguinte: se isso aqui é igual a isso, tudo o que eu fizer nisso, se eu replicar aqui do outro lado, eu vou continuar tendo uma expressão igual. Por exemplo, se eu chegar na primeira expressão e dividir ela inteira por 2, eu preciso chegar na segunda expressão e dividir ela inteira por 2. A igualdade continua sendo respeitada? Isso aqui continua sendo igual a isso? Sim.
Se eu dividir um lado por 2 e dividir o outro lado também por 2, eu estou simplificando a minha expressão. Agora, como é que eu faço para dividir um lado por 2 e dividir o outro lado por 2? Olha, aqui eu tenho 2 vezes n vezes 8. Eu posso pegar esse 2 aqui, ó, e dividir aqui 2 com 2, isso me dá 1, né? Isso me dá 1 aqui. Então eu fiz a minha divisão do lado de cá. Aqui ficou simplesmente n vezes 8, né? Poderia ter feito aqui, mas eu poderia ter feito desse outro lado aqui. Eu poderia ter optado por fazer o seguinte, ó. Poderia ter optado por dividir esse 8 aqui, ó. Podem observar aqui, eu podia dividir esse 8 pelo 2, daria na mesma. Ah, dividir o 8 pelo 2, isso me dá quanto? Me dá 4. Fica um 4 aqui em cima. No fim das contas, a expressão é a mesma. Tá? O resultado que eu vou obter é o mesmo. Dá para fazer aqui ou dá para fazer aqui. Mas vamos deixar assim mesmo. Legal. E do outro lado? Esse 2 aqui, eu tenho 32 vezes 4 vezes 1 em cima. Para dividir aqui por 2, eu posso dividir o 32 por 2, que me dá 16. Posso dividir o 4 por 2, que me dá 2. Eu escolho, vou optar por dividir o 32 por 2, porque aí eu diminuo, né? 32 é um número muito grande, eu diminuo esse número. Então eu venho aqui, 32, divido por 2, ficou aqui 16. O que eu quero que vocês percebam aqui? Eu resolvi dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2. É assim que a gente faz no dia a dia? Não é. No dia a dia a gente corta algumas etapas aqui e a gente faz o seguinte, ó. A gente tem aqui de um lado 2 vezes n vezes 8 e a gente tem do outro lado 32 vezes 4 vezes 1. E o que a gente costuma fazer, o que a gente até costuma falar? A gente costuma falar que a gente vai cortar um número de um lado com um número de outro lado, não é isso? A gente costuma falar assim, ah, quer saber? Eu vou cortar aqui, ó, eu vou dividir isso aqui por 2, me dá 4, aí eu vou dividir esse aqui também por 2, me dá 16, tá? A gente costuma falar isso, a gente costuma falar que a gente está cancelando esse número com esse, por exemplo, né? Não precisa ser exatamente os dois, podem ser outros, mas a gente costuma falar isso. Mas na prática, o que a gente está fazendo é isso aqui de cima. A gente está dividindo a expressão de cima por um número e dividindo a expressão da esquerda por um número e dividindo a expressão da direita pelo mesmo número. Tudo, a máxima que você tem que ter na sua cabeça é, tudo que você faz de um lado da igualdade, você tem que fazer do outro. Se você fez de um lado, você tem que fazer do outro. Se eu dividir esse lado por 2, eu tenho que dividir esse lado por 2. Se eu multipliquei esse lado por 2, eu tenho que multiplicar esse lado por 2. Se eu somei 10 unidades aqui, eu tenho que somar 10 unidades do lado de lá. E assim por diante. É assim que a gente trabalha com as expressões. Tá? Mas, então na prática a gente acaba fazendo isso daqui, tá? A gente acaba escolhendo números para a gente ir cortando, acaba sendo mais prático do que a gente ficar o tempo todo colocando, ah, vou dividir essa expressão, vou dividir essa expressão. Não, é melhor já ir cortando direto aqui mesmo. E é assim que a gente vai fazer. Deixa então eu apagar essa expressão de cima para a gente trabalhar só com a de baixo e a gente terminar as simplificações. Eu quero garantir que vocês entenderam todas as etapas, que vocês entendam, né? Todas as etapas do processo aqui de simplificação. Agora que a gente já sabe que a simplificação que a gente vai fazer é basicamente cortar um lado com o outro, tá? Agora eu posso até fazer coisas melhores, tá? Eu posso observar o seguinte, olha, eu posso simplificar o 4 com o 8? Posso, né? Posso dividir aqui por 4 e dividir aqui por 4, não tem problema. Teria outras possibilidades? Posso. Eu posso simplificar o 8 e o 32? Também, né? Divido aqui por 8, divido aqui por 8. Eu posso simplificar o 2 com o 32, ou então o 2 com 4. As opções são várias. Eu preciso dividir um lado por alguma coisa e dividir o outro lado pela mesma coisa. É isso que eu vou fazer, tá? Eu acho que a melhor coisa a ser feita aqui é simplificar o 8 e o 32. Por quê? Porque é melhor ir direto naqueles números que são os maiores e diminuir logo o tamanho deles, não é? Então, eu posso dividir o 8 por 8, isso me dá 1. Divido o 32 por 8, isso me dá 4. Fiquei com 4 vezes 4 aqui. Repare que eu tenho agora 4 vezes 4 vezes 1 de um lado e eu tenho 2 vezes n vezes 1 do outro lado. Eu posso simplificar esses dois lados novamente? Posso. Esse 2 eu posso dividir por 2?
Só que se eu dividir ele aqui por 2, é como se eu estivesse dividindo esse lado inteiro aqui por 2. Eu tenho que dividir esse lado inteiro por 2. O que eu faço? Eu posso, qualquer um desses dois 4 aqui, ó, eu posso dividir por 2, né? Posso escolher qualquer um deles. Eu vou escolher esse daqui, que já está zoado mesmo, ó, e eu vou dividir ele por 2, vai ficar 2 aqui. O que sobrou na minha expressão? Na minha expressão, repare que esse 2 aqui virou 1. A minha expressão, então, sobrou 1 vezes n vezes 1. Quanto que é 1 vezes n vezes 1? É simplesmente n, não é? Então, desse lado de cá sobrou somente n. E do lado de lá sobrou quem? Do lado de lá sobrou 2 vezes 4 vezes 1. 2 vezes 4 vezes 1, que me dá 8. Beleza. Então, eu tenho aqui o meu resultado, n igual a 8. Então, guardem isso. Tudo que a gente faz de um lado da expressão, a gente tem que fazer do outro também. Deixa eu colocar um outro exemplo aqui para verificar se vocês pegaram direitinho o que dá e o que não dá para simplificar. Tá? Quero falar desse tipo de expressão aqui agora. Olha a expressão que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar agora com expressões que tenham essa cara aqui. Ó. Você tem algo assim, ó. A dividido por B é igual a C dividido por D. Perguntas para vocês. Quem que eu posso simplificar aqui com quem? Por exemplo, o termo A. Eu posso simplificar o termo A com o termo B? Posso. A e B fazem parte de uma mesma fração. Então, se eu dividir A por um número, eu tenho que dividir B pelo mesmo número, não é? Então, eu posso simplificar o A com o B, porque eles estão na mesma fração. Eu posso simplificar o C com o D? Posso também, porque C e D estão na mesma fração. Se eu dividir C por um número, eu venho aqui e divido D pelo mesmo número. Posso fazer isso. Agora, eu posso fazer mais do que isso? Posso, tá? Eu posso, por exemplo, simplificar o A com o C? Eu posso. Sabe por quê? Digamos que eu resolvo dividir por 2 os dois lados da minha equação. Eu posso dividir o A por 2 e eu posso dividir o C aqui por 2. E aí eu simplifiquei a minha expressão. Né? Dividi aqui por 2, dividi aqui por 2. Legal. Simplifiquei a minha expressão. Eu posso simplificar o B com o D também. Eu posso dividir esse B por 2 e dividir o D por 2 ao mesmo tempo. Não tem problema nenhum. Agora, eu posso simplificar o A com o D? Não. Eu posso simplificar o C com o B? Também não. Então, guarda na sua cabeça que o que a gente não pode fazer, tá? Eu acho que é mais fácil, nesse caso, gravar o que não pode do que o que pode. Vamos gravar o que não podemos fazer. Eu não posso simplificar o A com o D e também não posso simplificar o C com o B. É só você gravar visualmente. O que você não pode? Simplificar nas diagonais. Eu não posso simplificar esse termo com esse, eu não posso simplificar esse termo com esse. Todo o resto eu posso. Esses dois entre si, esses dois entre si, esses dois aqui entre si também, esses dois de baixo entre si também não tem problema nenhum. O que eu não posso simplificar é na diagonal, tá? Guarda isso. Muita gente erra de bobeira exercícios por conta disso daqui. Vamos só pegar um exemplo disso aqui. Vem na tela comigo. Vamos imaginar que a gente tenha a seguinte expressão numérica aqui. Ó. Temos uma fração igual a outra fração. Por exemplo, eu tenho aqui 2n dividido por 42, e eu tenho aqui 21, tá? Eu tenho aqui 21 e eu tenho aqui em cima, sei lá, 64. Beleza. 64? Não, não gostei do 64, não. Vou colocar o 72 aqui. Vou colocar 72. Legal. Olha a expressão que eu tenho. Expressão grande, números grandes aqui. A gente precisa dar uma melhorada na expressão, né? Tá ruim de trabalhar uma expressão desse tamanho. O que eu posso fazer para simplificar aqui essa minha expressão, né? Antes de sair resolvendo e descobrindo o valor de n. Eu posso simplificar o 2 com o 72? Posso. Posso dividir aqui por 2, ficaria 1, ficaria simplesmente uma vez n, que é n.
e aqui ficaria 36, né? 72 por 2, 36. Posso simplificar o 2 com 72. Eu poderia simplificar o 42 com o 21? Poderia. 42 é o dobro do 21, né? Então, se dividir aqui por 21 fica 2, se dividir aqui por 21 fica 1. Dá para dividir dessa forma também. Eu posso simplificar o 2 com o 42? Posso. Posso dividir aqui por 2, posso dividir aqui por 2, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 21. É outra maneira de abordar o problema. Eu posso ainda simplificar o 72 com o 21? Posso, né? 72 dá para dividir por 3, 21 também dá para dividir por 3. Eu vou chegar aqui em mais uma simplificação possível. Então, de cara, a gente já vê aí que tem 3 possibilidades, pelo menos, de simplificar esses números. 3 não, né? 1, 2, 3 e 4. 4 possibilidades de simplificar os nossos números. Então, dá para a gente fazer, dá para a gente simplificar de diversas formas. Agora, a gente pode simplificar o 2 com o 21? Esse exemplo aqui é meio ruim porque o 2 e o 21 realmente não teria como de jeito nenhum simplificar eles. Mas eu não posso simplificar nesse sentido, tá? Eu posso simplificar o 72 com 42? Não, tá? Não posso fazer isso. 72 com 42 também não posso. E olha, aqui daria para dividir por 2 e dividir por 2. Só que por que eu não posso? Porque eles estão na diagonal. Na diagonal eu não posso simplificar, tá? Posso simplificar, então, a fração nela mesma, os numeradores entre si, os denominadores entre si. De resto, eu não posso fazer mais nada. Então, vamos simplificar esse problema aqui. Olha como fica fácil de resolver. Eu posso vir aqui, ó, uma forma, né? Uma das formas de simplificar. Posso dividir aqui por 2 e aqui por 2? Posso. Em cima fica 1, embaixo fica 21. Posso dividir esse 21 com esse 21? Posso, né? Aí aqui vai ficar 1, aqui também vai ficar 1. 21 e 21. Legal. O que sobrou, então, na minha expressão? Aqui sobrou um n vezes 1 é simplesmente n, dividido por 1 é simplesmente n. E do outro lado, 72 dividido por 1 é 72. Olha como fica rápida a resolução quando você sabe simplificar os números. Tá aí a nossa resposta. O gabarito aqui seria esse 72. Tá? Simples assim. Então, guardem essa forma de simplificação. Legal? Agora temos mais um tipo de simplificação que é importante, que volta e me aparece em prova e que eu vejo o pessoal errar. Estamos falando do quê? Vem aqui comigo, vamos colocar aqui uma expressão matemática e eu quero que você avalie se você conseguiria simplificar ela corretamente. Olha essa expressão aqui, ó. 6n é igual a, vamos colocar assim, a 3n mais n mais 6, por exemplo. Olha essa expressão. Essa daqui não. Desculpa, pessoal. Deixa eu colocar uma expressão mais interessante aqui, porque eu quero mostrar um ponto importante para vocês. Eu vou dizer que eu tenho aqui 8n. Isso aqui é igual a 4n mais 2n mais 6. Beleza? Tá aí a minha expressão. Uma vez que eu tenho essa expressão, o que eu posso fazer com ela? Que simplificações eu posso fazer por ela? Que simplificações eu posso fazer nessa expressão? 8n, eu posso dividir isso aqui por 2? Posso. Se eu dividir ele por 2, quem que eu tenho que dividir por 2 do lado de lá? É o 4n, é o 2n, é o 6, é tudo, é só o que tem n. Quem que eu tenho que dividir por 2 do outro lado? Eu já sei que se eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro também, não é? Essa é uma dúvida que muita gente acaba aparecendo. Olha só, vamos fazer, quando você tiver dúvida sobre o que você pode fazer, você precisa voltar às origens. Não voltar não, peraí. O que significa simplificar? Simplificar, na verdade, significa dividir os dois lados da igualdade pelo mesmo número. Então, eu vou dividir esse termo inteiro pelo número 2, eu vou dividir esse termo inteiro pelo número 2. Isso é simplificar. Tá? Então, se eu quiser dividir esse 8 aqui por 2, eu tenho que dividir todo mundo lá por 2. Tem que dividir o 4n, o 2n e o 6.
Por isso, a gente não vai escrever assim no dia a dia. No dia a dia a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar para essa nossa expressão, vai falar, ó, quer saber, aqui eu vou dividir por 2, vai ficar 4n, aqui eu divido por 2, fica 2n, aqui eu divido por 2, fica n, aqui eu divido por 2, fica 3, fiquei com 4n igual a 2n mais n mais 3, né? Fico com essa expressão aqui. Como é que eu termino de resolver essa expressão? Quando a gente tem variáveis, a gente sempre procura colocar todo mundo, todos os termos que têm a variável do mesmo lado da igualdade. Então, aqui eu já tenho 4n, esse 2n eu vou trazer para cá, esse n eu vou trazer para cá. O que significa esse negócio de trazer um termo, de levar um termo de um lado para o outro? De novo, voltando às origens, não existe esse negócio de cortar número, não existe esse negócio de levar número de um lado para o outro, não existe nada disso. A gente usa isso no dia a dia. Mas, na prática, o que, que você faz? Digamos que eu queira levar esse n, que está do lado de cá, quero levar ele para o lado de cá. Na verdade, sabe o que, que eu faço? Eu não levo o n de um lado para o outro. Eu faço o seguinte, eu olho para a minha expressão e eu aplico uma operação matemática de um lado e aplico a mesma operação matemática do outro lado. Que operação? Eu posso subtrair n dos dois lados. Eu posso vir aqui nessa expressão e vir ó, 4n menos n. Do lado de cá, eu tenho que colocar também o menos n. É assim que a gente faz, na verdade. Tá? Isso aqui é o que existe. É porque a gente fala que a gente levou esse n de um lado para o outro, mas nós não levamos coisa nenhuma. A gente subtraiu n desse lado, a gente subtraiu n desse lado aqui também, só que quando a gente faz isso, eu vou ficar aqui ó, com n menos n, isso aqui se cancela, n menos n é zero, né? E aí ficou 4 menos n do lado de cá. No dia a dia, o que a gente costuma falar? A gente costuma falar que basta pegar esse n aqui, levar ele para o outro lado, só que se ele está somando, ele vem subtraindo. Não é assim que a gente fala? Se ele está somando, ele vem subtraindo. Mas veja que não é isso que acontece. Não é que ele está somando e vem subtraindo. É que, na verdade, para cancelar ele daqui, eu subtraí n desse lado e aí eu tive que subtrair n desse outro lado também. Tá? Então, por isso, e aí da mesma forma, ah, professor, eu quero esse 2n aqui, ó, eu queria tirar ele desse lado. Não quero esse 2n daqui. Ah, mas para tirar esse 2n daqui, eu tenho que vir aqui e fazer menos 2n. Eu tenho que fazer menos 2n para tirar esse 2n daqui. Só que se eu faço menos 2n daqui, aqui desse outro lado tem que ter um menos 2n também. Aí eu vou cortar isso aqui, ó, menos 2n com 2n dá zero. E aí, com isso, eu fico com menos 2n do lado de cá. No dia a dia, o que a gente fala? Que a gente pegou esse 2n e trouxe para o outro lado, só que aqui estava positivo, ele vai negativo, vai subtraindo para o outro lado. E a gente fica com a expressão 4n menos n menos 2n, isso aqui é igual a 3. 4n menos n dá 3n. 3n menos 2n dá simplesmente uma vez n, ou simplesmente n, e o n vai ser igual a 3. Está aqui a resposta. Tá? Então, no dia a dia, o que a gente vai fazer é mesmo passar um termo de um lado para o outro. No dia a dia, o que a gente vai fazer ó, é isso aqui. Ó. A gente vai pegar, deixa eu limpar isso daqui. No dia a dia, a gente não vai fazer esse monte de coisa, colocar menos n, menos 2n aqui, não vamos fazer nada disso. A gente vai simplificar a vida, né? E vamos fazer o seguinte, eu tenho 4n aqui, eu vou passar para o lado de cá esse 2n, só que ele vem como? Ele está positivo? Ele vem negativo, menos 2n. Esse n aqui, ele vem negativo, menos n. Tudo isso igual a 3. Aí você faz 4n menos 2n é 3n, quer dizer, é 2n mesmo. 4n menos 2n é 2n menos n, dá simplesmente n igual a 3. Tá? Então, guarda essa informação aqui. Mais uma maneira diferente da gente resolver o nosso problema. Tá? Agora, olha uma outra expressão matemática aqui. Observa essa que eu vou colocar ela aqui mais em cima para a gente trabalhar. Olha essa daqui, ó. É a expressão n é igual a meio n
mais 0,25n mais 0,75. Olha essa expressão, que expressão chata de trabalhar, né? Uma expressão cheia de valores decimais. Como é que eu trabalho com uma expressão como essa daí? Uma forma da gente trabalhar com essa expressão é a gente multiplicar por algum número que elimine esse monte de casa decimal, né? Será que tem algum número que eu posso multiplicar isso daqui para eliminar as casas decimais? A gente tem algumas possibilidades, né? Talvez você bata o olho aqui nesses números e perceba que dá para multiplicar por 4, né? Porque meio vezes 4 dá 2, 0,25 vezes 4 dá 1, né? E 0,75 vezes 4 me dá 3. Então, eu percebo que daria para multiplicar todo mundo por 4. Eu posso fazer isso? Eu posso. Quando eu tenho uma expressão matemática, eu posso multiplicar todo um lado da equação por um número, por exemplo, multiplicar todo mundo aqui ó, por 4, 4 vezes, no caso aqui só tem isso, e eu posso pegar esse outro lado aqui e fazer a mesma coisa, multiplicar por 4. Então, eu escolho, tá? Podia ser por 4, podia ser por 100. Talvez você pensasse, quer saber? Eu vou multiplicar todo mundo aqui por 100, porque se eu multiplicar por 100, eu vou acabar com as casas decimais também. É possível. Mas se você perceber, num caso como esse, que multiplicar por 4 já vai ser suficiente, é melhor multiplicar só por 4, que é um número menor, né? Se não, multiplica por 100 e continua a resolver o seu problema, tá? Agora, o que eu posso fazer aqui então? 4 vezes n, beleza. Desse lado de cá está claro que o resultado aqui é 4n. E do outro lado? Do outro lado, a gente precisa lembrar da propriedade distributiva da multiplicação. Quando a gente tem uma multiplicação, ó, um parêntese sendo multiplicado por 4, todo mundo aqui sendo multiplicado por 4, eu preciso usar o tal do chuveirinho, não é? Eu preciso pegar esse 4 aqui, ó, multiplicar o meio n. Depois o 4, multiplicar o 0,25n. Depois o 4, multiplicando o 0,75. 4 vezes meio n dá 2n. 4 vezes 0,25 dá 1. 1n, ou simplesmente n. Quando eu tenho uma vez, eu nem preciso mostrar esse 1, né? Posso deixar só n. E 4 vezes 0,75 me dá 3. E aí, agora eu tenho uma expressão que é só terminar de resolver da maneira que a gente já conhece, né? Cheguei nessa expressão aqui, posso terminar a minha resolução tranquilamente, passo, né, para o lado de cá todos os termos que tem n, deixo do lado de lá os termos que não tem n, e é assim que a gente resolve. Joia? Então, eu queria que você lembrasse de mais esse aspecto aqui relacionado com operações matemáticas em geral, tá? Quero mostrar uma outra coisa, é algo que aparece mais em questões de matemática financeira, mas eu quero mostrar aqui para que você, porque é matemática básica mesmo e vale para todo mundo, tá? Que é o seguinte, olha essa expressão aqui, ó. 3c é igual a c vezes 1 mais 0,2t. 2 vezes t. Quero saber o valor de t nessa expressão matemática. O que eu faço para descobrir o valor de t nessa minha expressão matemática aí? Observe, a gente vai usar a mesma lógica que a gente já vem utilizando até aqui. Você observa que eu tenho um número c multiplicando aqui desse lado e eu tenho um número c multiplicando esse outro lado? Tenho. Eu posso dividir os dois lados da minha fração por c? Posso. Tem gente que vai ser mais apressado e já vai vir aqui e vai fazer isso aqui direto, ó. Divide isso aqui com isso daqui. Só que aí o pessoal fica na dúvida. Quem faz assim, às vezes, principalmente quem não está sabendo muito, e aqui vai ficar o que afinal desse lado? Né? O que vai sobrar aqui? Então, às vezes é melhor a gente, pelo menos numa primeira abordagem, a gente fazer a operação completa. Eu percebi que eu tenho C de um lado e que eu tenho C do outro. Eu posso dividir a minha expressão toda dos dois lados por C? Posso fazer isso. Eu posso vir aqui e dividir essa expressão por C. Posso vir aqui e dividir essa expressão por C. Eu não sei que número é C, mas eu sei que eu posso fazer a divisão. E aí eu percebo o seguinte, quanto que é 3C dividido por C? Agora sim, C dividido por C me dá 1, tá?
C dividido, uma coisa dividido por ela mesma sempre dá 1, né? Então, no lugar desse C dividido por C, eu posso colocar um número 1. Vai ficar 3 vezes 1, ou simplesmente 3. E do lado de cá, olha, C dividido por C, de novo, vai me dar 1. Vai me dar 1. Eu vou ficar com uma vez o que está ali dentro dos parênteses. Então, continuando a operação, desse lado de cá ficou 3 vezes 1, que é 3. Do outro lado, eu fiquei com uma vez o que está dentro dos parênteses. Se é uma vez apenas o que está dentro dos parênteses, né, se é isso aqui, ó, uma vez 1 mais 0,2 vezes t, o que eu posso fazer aqui? Uma vez qualquer coisa é aquela coisa mesmo. Então, não preciso de mostrar esse 1, posso até tirar esse parênteses. Pode ficar só 3 é igual a 1 mais 0,2 vezes t. Como é que a gente termina de resolver isso daqui? Esse 1, eu posso passar ele para o outro lado? Posso. Lembrem-se, né? Vamos fazer aqui no método raiz. Na verdade, não existe esse negócio de passar o 1 para o outro lado. Eu posso vir aqui e subtrair uma unidade daqui, subtrair uma unidade daqui também. Com isso, esse 1 cortaria com esse 1. Aí eu ficaria com 2 de um lado e do outro lado eu ia ficar com 0,2t. Para continuar essa expressão matemática aqui, eu preciso fazer o quê? Esse 0,2, eu posso... A gente sabe, a gente costuma falar assim, né? Ah, esse 0,2 ele está multiplicando o t. Então eu posso passar ele para o outro lado trocando a operação. Em vez de multiplicar, dividir. Posso passar esse 0,2 dividindo aqui? Posso passar ele dividindo. Mas na verdade não existe esse negócio de passar um número dividindo. Tá? De novo, não existe esse negócio de passar um número somando, passar um número subtraindo, passar um número dividindo. Isso não existe. O que existe? Eu aplicar uma operação matemática de um lado e aplicar a mesma operação matemática do outro lado da minha igualdade. Então, o que eu posso fazer aqui, para fazer de uma maneira mais completa, é, quer saber, eu vou dividir esse lado de cá por 0,2, mas para isso eu tenho que dividir o outro lado por 0,2 também. Eu faço dessa forma, por quê? Porque 0,2 dividido por 0,2, aqui ficou 1. Do outro lado tem o 2 dividido por 0,2. Eu vou continuar aqui. 2 dividido por 0,2 é igual a t. Como é que eu faço para dividir o 2 pelo 0,2? Quando eu tenho casa decimal aqui embaixo, né, o que eu posso fazer é, isso aqui não é uma fração, tudo que eu fizer em cima eu tenho que fazer embaixo. Se eu multiplicar por 10 em cima, eu tenho que multiplicar por 10 embaixo, assim por diante. Por que multiplicar por 10? Porque o 0,2, quando eu multiplico por 10, eu passo a ter uma fração, eu deixo de ter casa decimal. 0,2 vezes 10 é 2, né? Então eu vou fazer isso. Eu vou chegar nessa minha expressão aqui, vou multiplicar isso aqui por 10, só que eu tenho que multiplicar embaixo por 10. Sempre que eu faço em cima da fração, eu tenho que fazer embaixo da fração também. E aí eu vou colocar 2 vezes 10 em cima é 20, 0,2 vezes 10 é 2, isso aqui deu t. 20 dividido por 2 é o quê? Agora essa divisão é fácil, né? Isso dá 10. 10 é igual a t. Aqui a resposta desse exercício, seja lá o que for esse exercício, a resposta dele é 10. Tá joia? É isso que a gente precisava saber para conseguir trabalhar com essa nossa expressão. Eu quero, antes de tirar essa expressão do quadro, eu quero voltar nessa expressão aqui, porque eu vejo muita gente cometendo um determinado erro aqui. Tá? Eu vou colocar uma expressão um pouco diferente, na verdade, dessa que nós temos, mas porque eu quero trabalhar com um erro que eu vejo volta e meia o pessoal cometer. Vem aqui. Ó. A expressão que eu vou colocar é essa daqui. Ó. É a expressão 8 é igual a 1 mais 2 vezes t. É um erro bobo que talvez você não cometa. Mas se eventualmente você é um dos que comete esse erro, você não vai errar mais isso daí e é o que importa para mim, tá? Para alguns de vocês pode parecer uma coisa boba, uma coisa inocente, mas a gente sabe que eu, pelo menos, eu sempre procuro aqui trazer a matemática básica mesmo, porque eu sei que a matemática que a gente vê na escola é muito ruim, então, às vezes, algumas coisas a gente fica meio deficiente em alguns aspectos. Quando a gente tem uma expressão como essa daqui, pergunta, olha só, eu tenho um 2 multiplicando aqui, e eu tenho um 8 aqui, pô, 8 é um número que eu posso dividir por 2, não é? Eu posso pegar esse 2 aqui, opa,
Eu posso pegar esse 2. Opa, vamos voltar aqui. Tá aí o nosso 2. Eu posso pegar esse 2 e trazer ele logo para cá dividindo. Posso fazer isso ou não posso? Eu não posso fazer isso, tá? Por que eu não posso fazer isso? Porque eu estou diante de uma expressão onde eu tenho aqui, ó, opa, assim não, pronto, voltar aqui, legal. Eu não posso, pessoal, eu não posso pegar esse 2 aqui, ó, e vir dividindo com ele aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho um termo, eu não tenho apenas um termo. Quando eu tenho uma soma, eu tenho mais de um termo. Eu tenho um termo aqui que é 1, eu tenho um termo aqui que é 2 vezes t. Eu tenho mais de um termo aqui. Então eu não posso simplesmente pegar esse 2 que está aqui e passar ele para cá dividindo. Como é que você faz para se certificar se você poderia ou não poderia fazer aquela operação que você pretende fazer? No caso, professor, como é que eu faço para checar se eu posso ou não posso dividir, pegar esse 2 e passar ele para lá dividindo? É só você voltar às origens. Qual que é a origem? É aplicar a mesma operação matemática dos dois lados. Se eu quero vir aqui e dividir por 2, então eu tenho que vir aqui e dividir por 2. Né? Tem que ser o termo inteiro. Aqui, beleza, 8 dividido por 2 vai me dar 4. Só que repare que aqui eu não vou dividir apenas o 2t por 2 e aí cortar 2 com 2 e zerar. Aqui eu não tenho um termo apenas, eu tenho dois termos, eu tenho 1 e eu tenho 2t. Então eu teria que dividir o 1 por 2 e eu teria que dividir o 2t por 2. Eu até posso fazer isso daqui, tá? Não tem problema eu fazer isso não. Eu posso fazer, por exemplo, 8 dividido por 2 me dá 4, o 1 dividido por 2, eu sei que 1 dividido por 2 é meio, né? 0,5. Mas o 2 dividido por 2 aqui vai me dar 1 vezes t, fica simplesmente t. Aí esse meio passa para o lado de lá, ele passa subtraindo, na verdade é como se eu viesse aqui, subtraísse meia unidade daqui, subtraísse meia unidade daqui, isso aqui vira 0, 4 menos meio é 3,5, 3,5 igual a t. Aí a minha resposta, né? Dá para fazer isso, tá? Mas isso aqui não é o ideal. Você pode resolver desse jeito, só que tem que tomar mais cuidado. Desse lado de cá, você não vai dividir somente o 2, você tem que dividir o 1 também pelo mesmo 2, tá? Você pode fazer isso, mas qual que é a forma mais recomendada de resolver um problema como esse? A forma mais recomendada é você fazer o seguinte: você primeiro trabalha com essas somas e subtrações fazendo o seguinte. Esse 1 que está aqui, ó, esse 1 aqui, é recomendável que eu leve ele para o lado de lá primeiro. E como é que eu levo para o lado de lá? A gente sabe que levar para o lado não existe. O que eu faço é subtrair uma unidade daqui para cancelar com 1 e subtrair uma unidade daqui. Aí isso aqui vai zerar com isso daqui, 8 menos 1 é 7, 7 igual a 2t. Agora sim, divido aqui por 2, divido aqui por 2, ó, aqui zerou. Aqui zerou não, né? Aqui vira 1, né? 7 dividido por 2 é 3,5. 3,5 igual a t. Posso fazer dessa forma, né? E fazendo essa mesma coisa, só que agora do jeito mais maceteado, né? A gente faz o quê? O que é a operação a ser feita? A gente fala que esse 1 aqui eu vou levar para o outro lado. Só que eu levo como? Ele está positivo, ele vem negativo. 8 menos 1 é 2t. 8 menos 1 é 7, isso aqui é 2t. Agora eu falo que eu vou levar esse 2 para o lado de lá. Como ele está multiplicando, ele vem dividindo. Vai ficar 7 dividido por 2 igual a t. 7 por 2 é 3,5, que é o valor de t. Tá joia? Então, guardem mais esse aspecto aqui, guardem mais esse problema aqui, porque eu vejo muita gente cometendo esse tipo de erro. Eu não gostaria de ver você cometendo erros como esse. Tá joia? Vamos agora lembrar algumas coisas básicas envolvendo operações com potências, tá? Simplificações aí de potências. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 24 dividido por 2 ao quadrado. Como é que eu faço uma divisão de potências? Você lembra disso? Vamos aproveitar para lembrar essas propriedades básicas envolvendo as nossas potências. Primeiro, tá? Eu posso dividir duas potências como? Se as potências tiverem a mesma base, a base é esse número de baixo, ó, 2, e aqui também 2.
Se as potências têm a mesma base, o que que eu faço? Eu mantenho a base, 2, e eu faço o que com os meus expoentes? Subtraio. 24 menos 2. Isso dá 2 elevado a 22. Tudo bem? 2 elevado a 22. Essa é uma forma de você visualizar. A mesma coisa a gente pode visualizar como? 2 elevado a 24 dividido por 2 elevado a 2. Isso aqui é a mesma coisa do 2 elevado a 24 vezes quem? Esse número aqui de baixo, ó, esse 2 ao quadrado, se eu quiser levar ele para cima, eu posso? Posso. Só que para levar ele para cima, ele vem aqui 2 e eu troco o sinal. Em vez de elevado a 2, tem que ser elevado a menos 2. 2 elevado a 2 vira 2 elevado a menos 2 quando vai para cima. Quando eu posso sempre pegar um expoente e levar para cima ou levar para baixo, desde que eu troque o sinal. Então, 2 elevado a menos 2 está aqui embaixo, ele pode vir para 2 elevado a 2 que está embaixo, pode vir para cima 2 elevado a menos 2. E aí, como é que eu faço para multiplicar duas potências aqui? Da mesma forma que para dividir duas potências eu mantive a base e subtraí os meus expoentes, para multiplicar duas potências, eu vou manter a base 2, só que agora eu vou somar os meus expoentes. Então, eu vou manter a base 2 e eu vou somar. 24 mais qual outro expoente? Menos 2. 24 mais menos 2 é 24 menos 2. Isso é 2 elevado a 22. Do mesmo jeito, tá? 2 elevado a 22 do mesmo jeito. Tem umas questõezinhas bobas que volta e meia caem em prova, assim, que é, quanto que é 2 elevado a 500, tá? Quanto que é a metade de 2 elevado a 500? É só pergunta, né? Qual é a metade de 2 elevado a 500? Aí sempre tem uma opção de resposta que é assim, é 2 elevado a 250, tá? Para pegar o desavisado, né? Mas o que é a metade de 2 elevado a 500? A metade de 2 elevado a 500 é simplesmente eu pegar, deixa eu até tirar isso daqui para você não ficar confundindo esse tipo de resposta, mas a metade de 2 elevado a 500 é pegar o 2 elevado a 500 e dividir por 2, não é? E o que é 2? 2 é 2 elevado à primeira potência, 2 elevado a 1. E eu já sei que 2 a 500 dividido por 2 elevado a 1 é o quê? Mantenho a minha base e eu faço a subtração dos meus expoentes. Isso vai ser 2 elevado a 499. A resposta, ela não é muito intuitiva, né? Intuitivamente, poucas pessoas vão achar que 2 elevado a 499 é a metade de 2 elevado a 500. Mas é a metade sim, tá? Como a gente acabou de ver aqui, a gente faz a divisão, realmente é a metade. Volta e meia as pessoas se enrolam com esse tipo de simplificação aqui, envolvendo potências, tá? Quando a gente fala de potências, uma coisa muito importante é trabalhar com as potências na mesma base. Não dá para simplificar potências que tenham bases diferentes, tá? Por exemplo, olha isso daqui, ó. Vamos colocar aqui um caso de duas potências com bases diferentes para vocês verem como que vocês têm que fazer, caso vocês precisem lidar com elas numa questão de prova, tá? Esse bloco aqui a gente não está trabalhando questões mesmo, a gente está trabalhando direto aspectos importantes aí da matemática básica que volta e meia aparecem em prova. Por exemplo, se você tem assim, ó, 4 elevado, vamos colocar 4, não, vamos colocar 16. 16 elevado a 4, tá? Dividido por 4 elevado ao quadrado. Como é que eu faço para trabalhar com isso daqui? Como é que eu faço essa minha divisão do 16 à quarta dividido pelo 4 ao quadrado? Tá? Vou até mostrar mais de uma forma para a gente poder explorar mais o que você pode e o que você não pode fazer quando você tem potências na sua mão. 16 elevado à quarta, 4 ao quadrado, repare que eu tenho bases diferentes. Aqui a base é 16, aqui a base é o número 4. Posso deixar assim? Não posso. Assim não tem como eu fazer nenhuma operação. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e lembrar que o 16, ele é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Então, no lugar do 16, eu coloco 4 ao quadrado.
era 16 elevado a 4, então 4 está bem aqui. O 4 ao quadrado de baixo, eu posso deixar ele aqui, 4 ao quadrado. O que mais eu posso fazer? Agora lembrar de uma propriedade que nós chamamos de potência de potência. Eu tenho 4 ao quadrado elevado a 4. Como é que eu faço uma potência elevada a outra potência? Eu mantenho a minha base aqui de baixo, que é o 4, e eu multiplico os expoentes 2 vezes 4, que me dá 8. Então, eu vou dizer que eu tenho aqui 4 elevado a 2 vezes 4, que é 8, dividido por 4 ao quadrado, e aqui eu já sei. Divisão de duas potências que estão na mesma base, eu mantenho a base, e eu subtraio os expoentes, 4 a sexta é a minha resposta. Posso terminar aqui, posso simplificar essa expressão, se, digamos que as opções de resposta tivessem base 2, né? A base, está tudo assim, 2 elevado a alguma coisa nas opções de resposta. O que você faz? Você vai lembrar que esse 4 ao 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 2 ao quadrado elevado a 6. Isso aqui é o quê? 2 elevado a 2 vezes 6, que é 12. 2 elevado a 12. Está aí a minha expressão. Essa é a única forma de eu fazer a minha divisão do 16 elevado a 4 dividido por 4 ao quadrado? Não. Quero mostrar para vocês uma outra forma da gente fazer essa mesma divisão. Tá? Olha isso daqui, ó. Olha como potências é um assunto que permite você, até fica um pouco confuso, porque você tem muitas formas de fazer a mesma coisa. Então, 16 elevado a quarta dividido por 4 ao quadrado, você pode pensar o seguinte, olha, 16 elevado a 4 é a mesma coisa que 16 elevado a 2 mais 2, não é? Só que 16 elevado a 2 mais 2 é 16 elevado a 2 vezes 16 elevado a 2, tá? Dividido por 4 ao quadrado. Cuidado, tá? Para não vir achando que 16 elevado a 2 mais 2 é o mesmo que 16 elevado a 2 mais 16 elevado a 2. Não é mais não, é vezes, né? Porque, até, ó, vamos daqui para lá. Quando eu tenho uma potência vezes outra potência, o que, que eu faço? Se a base é a mesma, eu mantenho a base e eu somo os expoentes, 2 mais 2. Tá? Então é isso, 16 elevado a 2 mais 2 é 16 a 2 vezes 16 a 2. Por que, que eu estou querendo? Por que, que agora eu parti para essa outra abordagem? De pegar o 16 elevado a 4 e transformar em 16 elevado a 2 vezes 16 elevado a 2. Porque aqui embaixo o meu número também está elevado a 2. Eu posso usar sempre duas abordagens. Ou trabalhar com potências que estejam com a mesma base, ou trabalhar potências que estejam com o mesmo expoente. As duas coisas são úteis. Tá? Nesse caso, eu estou partindo para essa abordagem de levar as potências para o mesmo expoente. Agora eu tenho aqui em cima um 16 ao quadrado, aqui embaixo eu tenho um 4 elevado ao quadrado. O que eu posso fazer com essas duas coisas aqui? Eu posso fazer o seguinte, eu posso agrupar isso aqui, ó, e vai ficar assim, ó, 16 elevado ao quadrado dividido por 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 16 dividido por 4, tudo isso elevado ao quadrado. E tem ainda um 16 ao quadrado do lado de fora, né? Posso continuar agora esse cálculo. Vejam o que eu fiz, hein? Eu agrupei esses dois, ó, 16 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado, virou 16 dividido por 4, tudo isso ao quadrado. Legal? E aí eu posso pegar essa minha expressão e primeiro fazer o 16 dividido por 4 aqui dentro dos parênteses, isso me dá 4, né? Eu vou ficar então com 4 nessa primeira expressão, elevado ao quadrado, que é o número que está fora dos parênteses, o expoente, vezes 16 ao quadrado. E agora, hein? Como é que eu posso fazer para chegar numa resposta, para chegar em algo como esse 2 elevado a 12? Eu posso pegar essas minhas bases e escrever elas na forma de potência de 2. Eu tenho 4 aqui, eu tenho 16 ali. Eu posso perceber que o 4 é um 2 ao quadrado. 2 ao quadrado elevado a 2, né? O 16, ele é o quê? Ele é o 2 elevado a 4, né? Ele é 2 vezes 2 que dá 4, vezes 2 de novo dá 8, vezes 2 de novo dá 16. 16 ao quadrado. Quanto vai me dar isso daqui? 2, ó, potência de potência, ó. Quando eu tenho um 2 elevado a um 2 elevado a outro 2. Isso aqui vai ser esse 2 da base elevado à multiplicação. 2 vezes 2 que me dá 4. Então, vou ficar com 2 elevado a 4 vezes, de novo, potência de potência, 2 elevado a 4 elevado a 2 é 2 elevado a 4 vezes 2, que é 8. Legal. Quanto dá isso daqui? Mantenho a base, tenho a multiplicação, somo os expoentes. 4 mais 8
me dá 12. 2 elevado a 12, o mesmo resultado que a gente havia obtido na linha de cima, tá? Então, quando a gente trabalha com potências, é legal que vocês tenham isso em mente. Trabalhando com potência, você pode partir para duas abordagens. Você pode usar essa abordagem de cima aqui, onde você tenta forçar o quê? As bases a ficarem iguais. Base 4 em cima, base 4 embaixo. Legal. Ou você pode partir para essa abordagem de baixo, que é o quê? Tentar forçar as potências a ficarem com o mesmo expoente. Então aqui ficou ó, elevado ao quadrado, elevado ao quadrado. Posso juntar aqui tudo elevado ao quadrado e aí eu posso fazer essa divisão aqui primeiro. 16 dividido por 4, fiz a divisão e aí depois é tudo uma questão de levar para aquela base que você está precisando, com base, especialmente com base nas alternativas de resposta, a gente vai levando para aquela base lá. Tá joia? Legal. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa revisão focada aí na simplificação de operações matemáticas envolvendo frações, envolvendo potência, envolvendo expressões matemáticas e por aí vai. Joia? Valeu então, a gente encerra esse nosso bloco.